Estamos ao vivo e bem vivo, gente. Vamos lá, então, sem perder muito tempo, vamos fazer a nossa chamada. Quem puder participar, autoriza a exposição da imagem e da voz. Lembrando que quem não autorizar a exposição da imagem e da voz pode assistir a aula, mas não pode interagir conosco aqui em meio às digressões e os bate-papos que a gente abre durante a aula. Ok? Vamos para a chamada, então. Igor, autoriza a exposição da tua voz e da tua imagem? Claro que sim, profeta. Não, só irmão. Muito obrigado. Daniel, autoriza a exposição da tua imagem e da tua voz? Sim, autorizo. Obrigado. Irmã Valéria, a senhora autoriza a exposição da imagem e da sua voz? Autorizo. Ok. Alisson, autoriza a exposição da tua imagem e da tua voz? Amém, autorizo. Ok. Janaíra, a senhora autoriza a exposição da sua imagem e da sua voz? Pra poder virar pro lado, mano. Autorizo. Obrigado. Já deixem marcado aí no livro de vocês, página 203, parte 32 do livro Jesus e o Final dos Tempos. Estamos chegando ao fim, são 245 páginas, então falta exatamente 42 páginas e findaremos os nossos estudos aqui no Jesus e o Fim dos Tempos, livro do Dr. Thomas Ice. Vamos lá então, Igor, ora para nós aí para começarmos o estudo, já que tu é o orador oficial das sextas-feiras. Claro, soberano Deus, eterno Pai, Pai de poder e bondade, te agradecemos mais uma vez estar reunidos aqui, Pai querido, para falar da tua palavra, Pai, para Pai, buscar a tua verdade, porque é a tua verdade que vai nos santificar, Pai, a tua verdade, Pai, que vai nos esclarecer, para que possamos ensinar uns aos outros, para que possamos, Pai, aprender uns com os outros, para que possamos, Senhor, ser edificados, Pai, como igreja. O Senhor abençoe teu servo, o Senhor abençoe aqueles que estão escutando, que o teu servo está ensinando. Abra nossa mente, nosso coração, que essa palavra seja semeada e que haja bastante fruto, Senhor. Abençoa a nossa família, nos dê uma noite abençoada. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Página então de número 203. Hoje nós vamos falar sobre o céu e terras passarão, mas a palavra de Jesus Cristo não vai passar. Parte 32, Jesus e o fim dos tempos. Vamos à leitura então, gente. Mateus, capítulo 24, versículo 35 e 36. A escritura diz: passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Vamos lá então. No versículo 34, Jesus declarou que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quem não viu ainda, corre lá no YouTube do meu canal ou no canal do Teo Escritura, que está lá a explicação do que significa não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Agora, no versículo 35, ele, Jesus Cristo, menciona uma realidade que há de passar de outra realidade, né? Que não passará. A fim da realidade citada no versículo 34 não se cumpriria sem que tudo isto aconteça. No versículo 35, Cristo não usa a expressão sem que, mas faz um pronunciamento acerca de duas realidades: céu, terra e minhas palavras. Céu e terra passarão. Vamos à leitura. O versículo 35 inicia com a expressão de dupla composição: céu e terra. Não há nenhuma dúvida que esta frase remonta ao texto de Gênesis 1:1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alan Ross explica o seguinte, abre aspas, aquilo que Deus criou é denominado nesse texto de céu e terra, uma expressão poética, merisma, que significa todo o universo. Outros exemplos desse recurso poético se encontram nas expressões dia e noite, quer dizer o tempo todo. Desse recurso poético, gente, homens e animais, significado de todos os seres humanos corpóreos, de todos os seres corpóreos que foram criados. Portanto, a expressão céu e terra não somente faz alusão a céu e terra propriamente dito, mas também a tudo que neles existe. O texto de Gênesis 2:4 também usa a expressão
numa reiteração de que a obra da criação se completou em 6 dias. Fechou aspas aí para Ellen Ross. Dr. Thomas Ice escreveu o seguinte: a palavra grega traduzida por passará é o verbo parerchomai, que em geral significa subir a, passar por, findar ou desaparecer. Mas o que esse termo quer dizer na passagem em questão? Ed Glasscock esclarece, abre aspas, a partir do momento que essa grande tribulação, que está lá no versículo 21, se descortinar e começar, não passará aquela geração até que tudo foi predito e se cumpra. Para dar mais relevância ao que eu acabara de dizer, o Senhor acrescenta a afirmação de que suas palavras são mais duradouras que o próprio universo. O céu e a terra serão removidos, porém, o que ele declarou durará para sempre. Fecha aspas. E aqui vamos para a primeira digressão, gente. Isso daqui mostra a importância das palavras de Cristo Jesus na profecia bíblica. 99% dos crentes odeiam profecias bíblicas porque não conseguem interpretar ou acham muito difícil interpretar e não se dedicam ao estudo profético das escrituras. Sendo que a escritura, mais de 70% que ela enuncia é profético. E o pessoal deixa de lado a profecia bíblica e Jesus aqui lhe dá uma ênfase muito grande. Passarão os céus, passarão a realidade cósmica, passará essa terra, mas as minhas palavras, ou seja, aquilo que eu disse, não vai passar. E tem gente que negligencia o estudo profético e o estudo escatológico, que é o contexto embebido que Jesus cita essa frase, que é uma das frases mais importantes que a gente tem na Escritura. Agora, se isso não é importante, se isso é secundário, como muitos afirmam, o que é primário? O que é primário? É a vontade deles em ser analfabetos proféticos ou escatológicos que inventaram essa mentira de que escatologia, profecia, essas coisas são secundárias. Nas palavras de Jesus, vai passar céu e terra, mas o que ele disse acerca da profecia e do futuro, do porvir, não vai passar. Então, gente, preste muita atenção. Não sejam mais nessa manada que fala que escatologia, essas coisas proféticas são secundárias. Não existe nada secundário na Escritura. Tudo que ela declarou é verdade primária e tem primazia, deveria ter, né? Primazia na nossa vida, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Se não, continuamos a leitura. Assim, dele. Oi. Eu acho que até, tipo, mesmo o argumento dele sendo falho, eu até entendo, assim, tipo, a escatologia é secundária porque é uma matéria que não precisa de compreensão para ser salvo, vamos botar assim. Mas a soteriologia, no caso, fala da salvação, então fala de algo que, assim, que Cristo já veio trazer, né? Por isso que eles acabam classificando isso, erradamente, claro. Mas, tipo, eu até tento pensar do jeito que eles pensam, entendeu? Tá, mas tem um Mas é raciocínio, errado. tem um raciocínio equivocado nisso aí. É impossível tu ser salvo e não saber da tua escatologia. Pra onde tu vai? Então, intrínseca à doutrina da salvação está a doutrina escatológica, está intrínseca. Para onde tu vai? Se eu morrer agora, para onde eu vou? O que vai acontecer com o meu corpo? O que vai acontecer comigo se eu morrer agora na ocasião do arrebatamento? Entende? Então é impossível deslinkar soteriologia da escatologia. São doutrinas irmãs que estão interligadas pela salvação e pela obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Então essa ideia de que a escatologia é secundário, não, isso daí foi um jargão criado para que aqueles que não sabem nada sobre hermenêutica e escatologia tenham suas vidas tranquilas e não sejam questionados nesses assuntos. Foi só para isso que foi criado isso aí. Nada além disso, tá? Isso daí é uma falsa piedade. É uma falsa piedade. Todo aquele que diz que escatologia é secundário é um falso piedoso nessa área. Ok? Aí eu estava conversando hoje com um aliancista, ele me falou que o dispensacionalismo surgiu depois do aliancismo e veio trazer divisão às igrejas batistas, que antigamente eram aliancistas,
e depois algumas viraram dispensacionalistas. Eu não entendi muito bem esse argumento dele, não, mas ficou bem assim engraçado, né? Essas questões de nascimento, de dispensacionalismo e aliancismo, tem 50 anos de diferença. Pierre Poirier, ele escreveu em 1686. Em 1648 foi sistematizado o aliancismo. 50 anos, vamos botar de diferença entre um e outro. Né? A primeira obra que trata sobre questões dispensacionais é 50 anos mais jovem que o aliancismo, que foi sistematizado em 1648 por Cochise. Então, é difícil, cara. Pode falar, Alisson. Não, mas segundo nossos amigos, o aliancismo ele vem de Agostinho. Vem, claro. Vem. Sim, pode ser de Agostinho, pode ser. Na verdade, é uma heresia agnóstica. Eu acho que o aliancismo veio de Agostinho, sim, antes da conversão de Agostinho. Isso, exatamente. Mas Agostinho sistematizou quando era incrédulo. Mas é interessante como o pré-tribulacionismo, na verdade, quando você pega a maioria dos primeiros pais da igreja, a grande maioria deles era pré-tribulacionista. Então, uma hermenêutica mais alegórica, ela vai surgindo justamente com o surgimento do catolicismo romano, inclusive. Sim, exatamente. Se não fosse o catolicismo romano, talvez a escola de Alexandria não teria tido a força que teve. Exato. Então, você vê, por exemplo, as críticas ali que Eusébio vai fazer com relação ao pré-tribulacionismo é por causa da escola de Alexandria, a qual ele fazia parte. Com certeza. Se tu lê os textos bíblicos de forma literal, tu vai ser dispensacionalista e tu vai ser, por consequência lógica, um pré-tribulacionista. Voltando à leitura, gente. O verbo passar e a locução grega de dupla negação, ou e me, ocorrem tanto em Mateus 24:34 quanto em Mateus 24:35. De modo que transmite a mesma ênfase em ambos os versículos. E aqui vamos para aquela parte que eu gosto muito, que diz: a insensatez preterista. Apesar de tamanha clareza na declaração de Jesus, é espantoso constatar as alegações de muitos intérpretes integralmente preteristas ao afirmarem que o céu e terras não passarão. É muito raro ouvir um programa de rádio dirigido pelo preterista integral John Anderson, ou Total, tá, gente? Em que este não diga algo do tipo, abre aspas, o mundo durará para sempre e nunca será destruído, fecha aspas. Mas, então, que interpretação os estudiosos integralmente preteristas ou totalmente os preteristas totais apresentam para certas passagens bíblicas, como a de Mateus 24:35? Don Preston, outro intérprete preterista integral, diz, abre aspas aí para Don Preston. Quando Jesus se referiu à sua vinda sobre as nuvens com poder e muita glória, ele não estava usando uma linguagem literal. Jesus estava escrevendo ali um livro de charada, eu acho. Tal como os profetas de Israel costumavam fazer, Jesus estava usando ou usava uma hipérbole para descrever o futuro juízo que sobreviria a Israel. À luz de sua compatível aplicação figurada do fim do céu e da terra, a destruição da nação de Israel, podemos entender melhor que quando Jesus disse passará o céu e terra, em Mateus 24:35, ele dava uma resposta às perguntas feitas dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém, em Mateus 24:2. O enfoque da passagem se concentra no mundo de Israel. Eu vou ler de novo. No mundo de Israel. E não na criação física, fecha aspas aí para Don Preston. Muito interessante a heresia que ele crê. Abre aspas agora para Thomas Ice, voltando à leitura. Mesmo que pudesse ser provado que os profetas do Antigo Testamento usaram, por via de regra, essa linguagem que Preston se refere, o que é discutível, não há nenhum fundamento para usá-la no caso específico de Mateus 24:35. Para falar a verdade, não creio que possa provar lexicamente que haja uma única ocorrência do uso da expressão céu e terra em sentido figurado e hiperbólico, tal como afirma Preston. A conclusão que Preston chega
é o fruto de mera pressuposição e não de exegese. O único motivo para que ele adote um ponto de vista como esse se encontra no seu pressuposto preterista e não no resultado do estudo do texto bíblico. Ao fazer-se uma análise das 36 ocorrências da expressão céu e terra em toda a Bíblia, não se encontra sequer uma ocorrência dessa expressão no sentido figurado do fim do céu e da terra aplicado à nação de Israel, como é o que o preterista disse. A exemplo de Gênesis 1:1, todos os usos da expressão céu e terra se referem à criação física realizada por Deus, com exceção de 4 textos bíblicos: Deuteronômio 4:26, Deuteronômio 30:19, Deuteronômio 31:28 e Jeremias 51:48. Nessas 4 ocorrências, céu e terra são usados como testemunhas angelicais e humanas. Por exemplo, o texto de Deuteronômio 30:19, os céus e terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Isso não se assemelha a nada com o que Presto sugere, que ele sugeriu que era a destruição da nação de Israel. É difícil, né, gente? Uma vez que não há base léxica nem apoio contextual para se afirmar que a expressão céu e terra de Mateus 24:35 deve ser entendida em sentido figurado, o ponto de vista integralmente preterista ou preterista total tem de ser rejeitado como enganoso. Eu vou além, como herético. Para dizer a verdade, trata-se de um erro crasso. Na verdade, abre aspas para um grifo meu, heresia satânica. A interpretação preterista não somente anula o verdadeiro sentido da passagem, mas também distorce passagens bíblicas correlatas, como Marcos 13:31, Lucas 21:33, e semelhantes tais como Mateus 5:18, Lucas 6:17. Se ao invés de equivocada perspectiva preterista fosse verdadeira, o texto de Lucas 16:17 seria lido da seguinte maneira: é mais fácil passar o mundo de Israel do que cair um tio sequer da lei. Essa concepção é tão absurda que manifesta a incoerência da mitologia preterista em face a uma legítima exegese do próprio texto. Agora, as palavras de Cristo não passarão. Esse texto bíblico declara explicitamente que um dia passará o céu e a terra, no contraste com as palavras de Cristo, que não passarão. No intuito de dar mais ênfase à absoluta possibilidade que suas palavras passem, Cristo utiliza não um, mas 2 vocábulos gregos que significa, abre aspas, não, colocados juntos, para dizer algo que não vai acontecer. Randolph Jäger salienta que a locução grega de dupla negação, ou me, usada com um subjuntivo, se torna uma negação enfática de uso frequente. Lenski concorda com isso e acrescenta que a locução grega ou me é usada de modo abrangente, denominando-a de a negação mais forte. Ao se pronunciar com tamanha autoridade, Cristo se identifica com os profetas do Antigo Testamento, tais como Isaías, em Isaías 48, e Zacarias, em Zacarias 1, do verso 1 até o 6. A certeza que Cristo transmite sobre o cumprimento de sua palavra profética só pode significar que ele tem o selo da aprovação de Deus em seu ministério. Arno Gäbling esclarece nos seguintes termos, abre aspas aí, sim, céu e terra podem passar, mas as suas palavras não passarão. Isso é tremendamente sério. Aqui ainda lemos as mesmas palavras magníficas e poderosas que no passado foram odiadas por milhares de inimigos de Deus. Palavras que têm sido atacadas e contraditas, inclusive pelos preteristas. Não obstante, o velho inimigo da palavra escrita continua a agredir e desprezar essas palavras através de seus agentes prediletos. Abre aspas aí. Ai, Senhor, muitos deles estão infiltrados na igreja institucionalizada de fé meramente nominal. Fecha o parêntese aí, gente. Porém, tais palavras permanecem firmes, as de Cristo. Elas são tão eternas e tão divinas, tão infalíveis e verdadeiras quanto aquele cujos lábios procedem, a saber, o eterno Filho de Deus. E fecha aspas aí para Dr. Arno Gäbling. O dia e a hora.
Há pelo menos 6 textos bíblicos, se incluíssemos as passagens correlatas, o total chegaria a 8, que especificamente advertem os crentes em Jesus contra o perigo de se marcar a data da segunda vinda de Cristo e do arrebatamento da igreja. Isso é muito importante, gente, uma pequena digressão aqui. Sempre que vocês virem alguém dizendo o apocalipse vai acontecer em tal dia, falso profeta. O arrebatamento da igreja vai acontecer tal dia, falso profeta. Ignorem. Ignorem essas pessoas porque elas são enviados de Satanás no meio da congregação para distorcer e perverter a fé das pessoas, ok? Então, todo aquele que quer marcar data de arrebatamento ou segunda vinda de Cristo é um falso profeta, tá? Aqui Cristo diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Nem os anjos do céu sabem. Isso daí está guardado, determinado dentro da soberania do Pai. Em primeiro lugar, seria impossível marcar a data do arrebatamento pelo fato de que se trata um acontecimento sem sinais preditos que o antecede, ou seja, iminente. Doutrina da iminência quebra qualquer datação e marcação de data para que o arrebatamento aconteça. Tá? Então, todo dito suposto pré-tribulacionista que supostamente usa essa fala, já descartem ele como um herege, porque ele não sabe, não conhece nem a crença que ele diz adotar. Pode falar, Igor. Tu lembra de uma época que faziam mó festa com isso? Que botaram data, ano e o caramba. Que o pessoal começou a ficar paranoico psicologicamente. Isso também é muito porque o crente não gosta de estudar a Bíblia, né? Sim. Se ele estudasse, ele não iria se deixar levar por essas coisas. Mas, cara, foi um negócio assim meio doido. Lá pros anos 2000, começo dos anos 2000. Sim. Não sei se tu vai lembrar. Cara, teve um negócio assim fora do normal. Parece até que era diabólico mesmo. O cara deu a data e todo mundo começou a seguir, acreditou legal, assim, tipo... O cara deu a data exata. Jesus vai voltar nesse dia, tal ano. Caraca, como é que pode? Se nem Jesus falou, como é que a gente vai saber? Sim. Meu Deus, o povo é muito doido. Sim. Geralmente isso aí acontece nos círculos mais pentecostais, tá? Nos círculos mais místicos, que se dizem ser pré-tribulacionistas, porque na verdade pentecostal mesmo que conhece hermenêutica e escatologia são, olha, raríssimas exceções, e eu estou sendo muito generoso. Vamos botar, se tu fizesse um estudo de 100, talvez, e eu estou sendo um cara muito legal numa estatística de 100 pessoas, dentro do pentecostalismo, principalmente aqui do Brasil, tá? Então eu estou sendo bem generoso aí com o pessoal. Mas voltando à leitura aqui, gente, como alguém poderia apresentar um cronograma com data marcada para o arrebatamento da igreja, se, como crentes, somos exortados a aguardar continuamente a volta do Senhor Jesus para encontrá-lo a qualquer momento nos ares? Isso explica a razão pela qual as pessoas marcam a data do arrebatamento. Nunca usam aquelas passagens bíblicas que realmente dizem a respeito ao arrebatamento como base para seus esquemas cronológicos. Preste atenção. Eles vão usar o quê? Texto que fala da segunda vinda de Jesus, que é repleta de sinais. Eles vão pegar esses eventos para tentar marcar a data do arrebatamento. São assim. Sendo que 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses 4, que são os textos claríssimos sobre a doutrina do arrebatamento, eles não vão usar, porque o texto não dá sinal nenhum. Ele só narra o evento, nem dá marcação de nada, só diz que Jesus vem, os crentes são arrebatados, os mortos são ressuscitados, os crentes são arrebatados e encontram-se com Cristo nos ares. Então é um evento que não existe nenhum aviso prévio para que venha acontecer, portanto é impossível marcar data. Esses especuladores, invariavelmente, recorrem a textos bíblicos que diz respeito a Israel e não à igreja, ou passagens bíblicas nas quais as pessoas confundem a segunda vinda de Cristo com o arrebatamento. Basta que algo seja declarado apenas uma vez na Bíblia para que se comprove como verdade. Entretanto, quando Deus afirma uma coisa por várias vezes, tal ênfase deve dar mais clareza ao que foi declarado. Abaixo relaciono especificamente os textos das Escrituras para que possamos identificar sem dificuldade essas importantes admoestações bíblicas. Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Mateus 24:42, portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mateus 24:44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mateus 25:13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. O texto de Marcos 13:33 ao 37 é uma passagem correlata. Atos 1:7, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. 1 Tessalonicenses 5, e é interessante, 1 Tessalonicenses 5, depois que ele narra o arrebatamento da igreja, olha o que o apóstolo Paulo narra após o arrebatamento da igreja. Irmãos, relativamente a tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. As passagens acima se constituem em proibições terminantes contra a marcação da data da volta de Cristo. Elas não dizem que nos primórdios da igreja era impossível saber a data, mas que nos últimos dias alguns conheceriam o momento exato. Elas também não dizem que ninguém sabe o dia e a hora, exceto aqueles que seriam capazes de desvendá-los através de algum esquema. Não, o dia e a hora da volta de Cristo estão ocultos nos desígnios de Deus e ele decidiu não revelá-los, nem mesmo a Jesus Cristo durante o tempo da sua humilhação por ocasião do seu primeiro advento, citando o texto de Mateus 24:36. A Bíblia mostra que a palavra de Deus é suficiente em proporcionar tudo o que é necessário para vivermos uma vida que agrade a Cristo. Ele vai citar o texto de 2 Timóteo 3,16, muito conhecido. E 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versos 13 e 4, também texto muito conhecido. Isso implica que se alguém ou se algo não nos é revelado na Bíblia, é porque não é necessário para a concretização do plano de Deus para a nossa vida. A data da volta de Cristo não é declarada na Bíblia, portanto, a despeito do que alguns possam dizer, o conhecimento do dia e da hora da volta de Jesus não é importante para que vivamos uma vida consagrada a Deus. O Senhor declarou a Israel: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29:29. A data de Cristo não foi revelada. Trata-se de um segredo que pertence única e exclusivamente a Deus. Quando alguém não lida corretamente com um texto bíblico, há pelo menos duas coisas que sempre ocorrem. Em primeiro lugar, a passagem em questão é distorcida e, consequentemente, não se aprende o ensinamento que o autor pretendia transmitir. Isso é muito importante. E aqui eu falo exclusivamente dessa galera mais preterista, tá? Eles não vão para o texto bíblico pressupondo o que o autor bíblico quis dizer. Quando ele, por exemplo, quando Jesus disse, e Mateus relatou que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Tá entendendo? Se vai passar o céu e a terra e as palavras de Cristo não passarão, como é que ele diz que isso daí se correlaciona ao ano 70? Quem deu a autorização profética para alegorizar o texto? Qual autor bíblico no Novo Testamento, escrevendo a igreja, afirmou essa visão aí que o preterismo, essa interpretação que o preterismo dá para o texto bíblico? Qual autor inspirado fez isso? Nenhum. Muito pelo contrário, a gente tem relatos, por exemplo, em Pedro, que passará essa realidade, essa terra, os elementos se desfalecerão abrasados, e Apocalipse narra que teremos novos céus e nova terra. Então note, a escritura é contrária aos ensinamentos e à leitura preterista. Então é um tanto quanto óbvio. Está errado e não há o que seja feito para ajudar esse pessoal. Em segundo lugar, uma compreensão equivocada redunda num falso ensino que nunca seria propagado se alguém não interessasse ou não interpretasse determinado texto bíblico de forma incorreta. A partir da passagem bíblica que está o estudo, podemos saber o seguinte: um dia, céu e terras,
ou céu e terra passarão. Ou como um amigo meu costuma dizer, tudo isso vai arder em chamas. Está parafraseando o texto de Pedro lá. Podemos igualmente saber que a palavra de Deus é inerrante, infalível e digna de confiança. Ela certamente se cumprirá. Esse é o alicerce sobre o qual toda a profecia bíblica está edificada. Pelo que todos os cristãos de fato confiam na Bíblia, podem ser gratos a Deus. Maranata, hora vem Senhor Jesus, e terminamos mais uma sexta-feira aqui no livro do Dr. Thomas Ice, Jesus e o Final dos Tempos. Se tu ficou até agora vendo pelo YouTube, curta, compartilha, comenta, inscreva-se no meu canal e no canal do Theo Escritura, mas não te esquece, o like é muito importante porque isso faz com que recomende o vídeo até mais pessoas, ok? Muito obrigado a todos, vou encerrando a gravação aqui e vamos ficar na nossa resenha do final do estudo. Valeu, gurizada, um abraço e me fui!